Bem, bom dia a todos. Eu queria, de novo, conforme na quinta-feira, agradecer a oportunidade de estar aqui. Está sendo um restinho de semana, né? Um final de semana muito produtivo, muito feliz para mim. Primeiro porque a gente faz novos amigos. Segundo porque conhecemos lugares, casas, trabalhos formidáveis, né? Seja na programação formal, seja nas andanças por aí, conforme ontem, com a amiga Selma, a gente teve a oportunidade de conhecer lá a fazenda, né, e o centro do irmão José. É uma alegria assim, muito grande estar aqui em Valadares pela primeira vez. Eu queria começar explicando só por que o Geraldo pediu essa transição. A gente tem alguns limites hoje de posicionamento aqui, né? Primeiro que eu vou usar lá o telão, então seria importante que onde você está sentado consiga me enxergar e enxergar o telão. Essa coluna pode atrapalhar, né? Segundo, porque eu vou ficar aqui entre o púlpito e as flores para não atrapalhar a câmera. Então, eu não posso andar mais do que isso daqui para frente, isso daqui para o lado. Então, a intenção era mais que a gente se aproximasse, né? Talvez quem ficar lá na pontinha acabe não interagindo tanto ou enxergando tão bem. Mas, fora isso, fiquem à vontade. A nossa intenção hoje aqui, eu não pude estar no seminário do Campete, não sei como funcionou, mas pela notícia que nós tivemos da coordenação, a ideia é que haja interação. E eu gosto muito da interação. Nós hoje ficaremos aqui por algumas horas juntos pela manhã, talvez alguns outros à tarde também. Então, quanto mais nós conversarmos, melhor. A ideia é que não seja uma palestra, né? Não será uma palestra mesmo, será um estudo mais pormenorizado. Se vocês participarem, vai ser muito mais legal, né? Porque a gente vai conversando. Como a câmera está aqui gravando e o microfone é esse único, quando você falar, eu vou repetir aqui para aqueles que forem assistir depois a sua pergunta, a sua colocação, e a gente vai conversando assim, tá bom? A ideia hoje é nós fazermos em um dia uma tarefa que lá no Rio, nosso grupo, nós fizemos em 2 anos. Então não é simples, né? Por isso que eu preciso da ajuda de vocês. O grupo que confeccionou esse material que hoje nós vamos apresentar aqui, ele se reúne uma vez por semana. Não sei como funciona em cada casa espírita de Valadares, cada uma tem a sua organização material e de estudos, é natural que seja assim. Lá no centro, como é uma casa um tanto grande, nós temos pequenos grupos de estudos que acabam funcionando como um debruçar mais detalhado em determinadas obras. Então, há o grupo que estuda Leon Denis, e então, ao longo de todo o ano, uma vez por semana, aquele grupo se reúne para aprofundar em Leon Denis e apresenta um seminário anual para toda a casa, né, com as conclusões daquilo que realizou. Tem um outro grupo que estuda Ivone Pereira, e Camille de Flammarion, e Delane, e Emmanuel, e por aí vai. Nós estamos atualmente fazendo parte do grupo que estuda André Luiz, que é um grupo que tem 6 anos, então é recente, né? Nós fizemos parte de uma mocidade espírita que também estuda André Luiz, então foi consequência natural da transição aí da juventude. E há 2 anos atrás, nós resolvemos que íamos materializar em livros aquilo que estava acontecendo no grupo, porque anualmente a gente apresenta o fruto das nossas conclusões para casa, mas naquele pedacinho de Rio de Janeiro ali, na intenção de deixar registrado, né, o nosso estudo para que outras pessoas pudessem ter acesso, é que surgiram os livros. Então a ideia aqui desses livros, se nós ficarmos encarnados para isso até lá, é a gente focar em cada livro de André Luiz, na ordem cronológica, e organizar de 1 a 2 livros por livro de André Luiz. Então nós temos aí 13 livros na coleção A Vida no Mundo Espiritual. O primeiro, Nosso Lar, nós estudamos e escrevemos Desencarnação, né, que é esse livrinho azul que está ali disponível também. Depois estudamos Nosso Lar na transição para Mensageiros e fizemos o livrinho sobre trabalho, né, Fora do Trabalho não há salvação. E estamos agora caminhando para a interseção entre mensageiros e missionários da luz, e vamos fazendo, então, esses materiais que procuram didatizar um pouco melhor a obra de André Luiz. Nada substitui
a leitura de André Luiz. A intenção é facilitar, né, porque alguns esforços foram feitos já em torno da sistematização dos estudos de André, mas aqui e ali nós sempre encontramos pessoas com dificuldades em penetrar, em perceber a profundidade de certos conceitos que ele nos apresenta. Então a ideia desses livros é essa, né? Aprofundar e facilitar o estudo das obras de André Luiz. Eu não sou o autor do livro, na verdade a coordenação do grupo organiza o livro, né? Os companheiros do grupo, cada um escreve um capítulo e a gente vai mudando daqui e dali, costurando um capítulo no outro, para que fique com cara de uma obra e não uma coisa estanque, né, os raciocínios. Então, o primeiro desse material é a desencarnação. E a nossa ideia aqui, o nosso foco principal, se você puder, Geraldo, clica naquela bolinha lá em cima, por favor, onde tem um pontinho, essa. O nosso objetivo geral é esse aqui, ó, refletir acerca da responsabilidade individual no processo da desencarnação. Porque tem uma parte da questão desencarnação sobre a qual nem adianta conversar, que é como desencarnaremos, quando desencarnaremos, né? De que forma isso vai acontecer, onde que eu vou estar. Eu posso ter saído do Rio de Janeiro e, para contrariar todas as probabilidades, eu venho a desencarnar em Valadares, na Semana Espírita, né, atropelado por um ônibus ali na porta da Faculdade de Direito. Não bate na madeira não, porque a gente não precisa mais disso, né? Vai acontecer no tempo que tiver que acontecer. Mas eu posso também desencarnar daqui a 50 anos, dormindo. A gente não tem o menor controle sobre isso, né? Fora um caso de exceção ou outro, nós não sabemos quando, como, onde, nada disso. Mas tem uma questão muito importante em torno da morte que nós precisamos estudar, e é esse o foco, a nosso ver, do Espiritismo em relação a esse tema. Porque às vezes, não sei vocês, mas de vez em quando, a gente é acusado lá de sermos assim masoquistas, ou então mórbidos, né? Porque espírita fala muito de morte, e gosta de morte, e quando alguém morre não fica tão chateado, não chora, o que é mentira. A gente pode, né, chorar de saudade, por exemplo, mas é verdade que, por exemplo, ir a um sepultamento espírita, né, de alguém que é espírita há algum tempo, e a maioria dos amigos é espíritas, aquela coisa de quando desencarna alguém no centro, né, que o centro vai em peso, costuma ser diferente, né, porque a nossa visão em relação à morte é muito diversa. Então, nosso foco aqui vai ser a responsabilidade individual no processo da desencarnação, porque aí tem uma questão moral importante, né, e para isso a gente precisa saber primeiro o que é a morte na visão espírita. Agora a gente vai lá no númerozinho 1, por favor. Aí podemos clicar no quadradinho 1 aí, isso. A questão 628 de O Livro dos Espíritos é o nosso ponto de partida. E é uma questão assim muito ecumênica, sabe? Que nos mostra humildemente que não devemos desprezar nenhuma concepção acerca da morte, nesse caso aí, para entendermos o que vem a ser. Nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião há que se deva negligenciar, pois em tudo há germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, esparsas que estão em meio de acessórios sem fundamento, são muito fáceis de coordenar, graças... Aí é lá em cima, Geraldo, na outra bolinha. Isso. Graças à chave que o Espiritismo vos dá de uma imensidade de coisas que até agora puderam vos parecer sem razão, e cuja realidade hoje vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis, portanto, de aurir nesses materiais temas de estudo. Eles são ricos e podem contribuir eficazmente para a vossa instrução. Então, sabe aquela história de Jesus? Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. O Espiritismo não vem para jogar fora todas as outras filosofias e concepções do ponto de vista espiritualista. Aliás, Kardec faz questão de, logo na folha de rosto de O Livro dos Espíritos, escrever filosofia espiritualista. O que caracteriza que a doutrina é mais uma filosofia espiritualista, dentre todas, várias, mas ela tem uma especificidade.
além de ser espiritualista, nós somos espíritas. E aí há uma série de diferenças no modo como a gente vai encarar. Então, as informações, os germes de verdade, como diz a questão, já estão presentes. Se nós pegarmos, por exemplo, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e compararmos uma possível teologia espírita, se é que podemos nos expressar assim, com a teologia católica, a gente vai ver o quanto que os conceitos céu, inferno, purgatório, limbo, estão ultrapassados em relação à nossa maneira de enxergar o mundo espiritual. Mas com um certo esforço, com um olhar mais positivo, com boa vontade, a gente vai ver, por exemplo, na obra de André Luiz, por que as pessoas acreditam durante tanto tempo no inferno. Porque, vê bem, aquilo que ele viveu por 8 anos no chamado umbral, perda da noção de tempo e de espaço, perseguição constante, né, sem intervalos, sem intermitência, de pessoas que o chamavam de suicida, que o acusavam de crimes, animais, né, que ele precisava se esconder em grutas, em cavernas, para que não fosse atropelado, lugares escuros, úmidos, onde o sol não alcançava. É a visão que, se nós pegarmos, por exemplo, lá Dante, a gente vai ter de inferno. Tirando o fogo, né, a ardência eterna, a experiência espiritual de André Luiz poderia ser comparada a uma ideia de inferno. O que nos distingue do catolicismo, por exemplo, é a temporalidade. Ele estava ali, a gente verá isso ao longo do dia, por uma questão de aprendizado, por necessidade e por um tempo. Porque a ideia de inferno é também a ideia de castigo, e o castigo é eterno. Né? Então, se você foi bom, você vai para o céu, e lá ficará para sempre. Se você foi mal, você vai para o inferno, e lá também você vai viver o resto da eternidade. Nós entendemos o mundo espiritual diferente em relação às penas e os gozos futuros daquilo que nós fazemos aqui, como diz Kardec no Livro dos Espíritos. Mas a ideia de inferno não está de toda equivocada, do ponto de vista desse sofrimento pessoal, consequência das nossas escolhas. Então, com uma visão de boa vontade, a gente consegue entender o que os Espíritos estão dizendo. A ideia de morte está presente com germes de verdade. O que o Espiritismo faz, olha lá, a chave que ele nos dá, é agora apresentar essa imensidade de coisas que estavam dispersas, reunidas numa obra só. Depois disso, lá no número 2, a gente vai entender um pouco melhor com a ajuda no 2 mesmo. Isso. Cada númerozinho tem as suas bolinhas lá em cima. Esse é o 2? Ah, desculpa, então é o 3, tá? Eu que me perdi. Agora, com o Livro dos Espíritos, lá na introdução 6, essa é uma dica que a gente sempre dá, né? Não pule a introdução ou o prefácio dos livros espíritas, né? Kardec faz assim uma conceituação importante demais em relação à alma, por exemplo, né? A morte, lá na introdução do Livro dos Espíritos. E ele fala que há 3 coisas no homem. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então a gente já aprendeu, né, na nossa formação básica espírita, que participamos da natureza animal por conta da vitalidade. Né? O princípio vital é aquilo que dá o ânimo, é aquilo que faz um ser orgânico se distinguir do ser inorgânico. Né? Então há princípio vital na plantinha, há princípio vital nos animais, há também no nosso corpo. Né? Existe uma circulação de vitalidade aqui, e André Luiz explica como que isso funciona através do duplo etéreo, né, que é a transição entre o corpo e o perispírito, e que nos faz participar da mesma natureza dos animais. Mas nós temos um pouco mais. Há uma alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Então, mais do que um corpo orgânico, com vitalidade, como nos outros reinos da natureza, há também no homem uma alma, né? Ou espírito encarnado, conforme Kardec conceitua. E há uma terceira coisa,
que é o elo que une a alma e o corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Né? Alguma coisa que é feita de matéria, mas que é uma matéria, como Kardec chama, quintessenciada, menos densa, que faz então a transição entre esse corpo grosseiro e o espírito, que é incorpóreo, né? Como os espíritos nos ensinam. Aí adiante, na próxima bolinha, ele vai dizer o seguinte: o homem tem, assim, duas naturezas. Por seu corpo, ele participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. O elo ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Podemos. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo envoltório, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. Para simplificar, então, o que seja a morte. O que é a morte? Eu sou ao mesmo tempo corpo, espírito e perispírito. A morte é a perda do envoltório mais grosseiro. Então, apesar dos traumas que nós temos, né, das ansiedades da gente para com esse momento aí que é a desencarnação, é uma coisa, ou deverá vir a ser cada vez mais para a gente, uma coisa muito simples. Porque eu tenho dois corpos, o espiritual e o físico, né, o perispírito e o corpo, e quando morre o primeiro, eu passo a um tipo de vida em que ele não é mais necessário e só com o perispírito eu resolvo tudo. No livro que é o Espiritismo, Kardec vai mais adiante nessa ideia e tentando organizar, né, didaticamente as ideias básicas do Espiritismo para o iniciante. É um livro muito importante para quem está chegando à doutrina. Ele vai dizer que a morte não é a hora que o espírito sai do corpo. Parece a mesma coisa, mas faz uma diferença grande. Vê bem, a morte não é o momento em que o espírito sai do corpo. Não é o espírito que resolve ir embora, e isso caracteriza a morte. Kardec diz que a morte é o momento em que o corpo, não oferecendo umas condições orgânicas para a permanência do espírito, o expulsa. Então, há na natureza da coisa, da criação, uma ligação direta em que o espírito procura estar ligado com o corpo. Ele está cumprindo a missão da encarnação. Quando o corpo entra em falência, né, por exemplo, os órgãos entram em falência, e não tem mais condições dele segurar o espírito ali, então o espírito é liberto. Então, o corpo expulsa o espírito. Não é o espírito que resolve sair do corpo, de tão forte que é a lei de atração. Que diferença que isso faz, Saulo? Faz diferença no sentido do esforço que a gente precisa fazer em termos de espiritismo para entender o limite entre a conservação do corpo e o desapego espiritual. Porque alguns de nós, por conhecermos tudo o que conhecemos, por vermos o mundo espiritual por antecipação, às vezes nos prendemos mais ainda no corpo físico. Quantas vezes, né, já tivemos a oportunidade de assistir alguém que está desencarnando e a criatura está há semanas, há meses, às vezes, vendo, né, os pais desencarnados, os irmãos, o cônjuge que já foi, e por estar percebendo demais o mundo espiritual, a pessoa se concentra no corpo, quer continuar vivendo com medo daquilo que é uma nova realidade. Não quer participar daquela natureza que está lhe sendo apresentada. Enquanto que há outros que falam, já que eu sou espírito e não corpo, então não preciso cuidar do corpo, deixa ele para lá, né? E aí, como em muitas outras religiões, sobretudo orientais, minimizam a matéria, sacrificam o corpo, não nos alimentamos direito, porque a matéria não vale nada. A gente, em espiritismo, está buscando um equilíbrio das duas questões, né? Nem me desapegar mais do que a lei de conservação exige de mim, porque agora eu estou encarnado e preciso me manter para que a missão se cumpra, nem ficar apegado demais ao corpo para que, ao chegar a hora de me desligar dele, eu acabe atrasando o processo por uma questão de apego, né? Então, esse limite aí, ele é bem importante. Na obra de André, mais lá para frente um pouco, no livro Obreiros da Vida Eterna, não sei se vocês se lembram, mas é o caso da desencarnação de 5 companheiros
não são só espíritas, né? Ao contrário, ele faz questão de enumerar também católicos, protestantes, pessoas extremamente boas, que pela prática do bem mereceram uma atenção especial nessa hora. Porque, vê bem, já temos os nossos guias espirituais, espíritos familiares, né? Anjo da guarda, aqueles que trabalham conosco nas questões específicas da vida, não só no centro espírita, mas aqueles que se afinizaram conosco no trato familiar, profissional. Já é uma rede grande. Esses 5 mereceram um cuidado especial de uma equipe toda montada com essa finalidade exclusiva de vir à Terra ajudá-los na desencarnação. E aí tem um companheiro lá, o Fábio, que ele está desencarnando um pouco antes da hora. O André, coitado, para quem tem a familiaridade de ler André Luiz, deve se sentir bem à vontade, pelo menos é assim que eu me sinto, porque o André ele faz umas perguntas adolescentes de vez em quando, né? Umas perguntas assim, na impulsividade de quem está descobrindo a coisa naquela hora, e ele acaba fazendo essa pergunta, porque ele desencarnou antes da hora também. Lembram disso? Suicídio indireto, né? A gente vai estudar um pouquinho disso lá para frente, mas ele fez escolhas do ponto de vista da vida material, das coisas que ele definiu para si, dos consumos que ele fez para si, materialmente e moralmente também, desencarnou antes da hora, por isso ele era chamado lá pelos perseguidores de suicida. Suicida, suicida, suicida. Aí ele falou, então o Fábio também pode ser tido como suicida? Aí o guia que estava chefiando aquela excursão sorriu e falou, não, André, o Fábio trabalhou mais do que o programado para essa encarnação. Então a sua cota fluídica terminou antes um pouco da hora, ele está sendo recepcionado como um vencedor, como um herói que foi com uma missão e cumpriu mais do que a sua missão. Você se suicidou, é diferente, né? Podia ter ficado sem essa, mas ele naturalmente perguntou, e foi ótimo perguntar para o nosso aprendizado. Né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Desencarnar antes da hora não é o problema, desde que tenha sido por trabalho, né? Por dedicação, por esforço. A gente nasce com uma cota de vitalidade e tem uma hora que o corpo para porque acabou aquela cota. Né? Há situações em que pode ser dada uma moratória, um acréscimo ali de algum tempo, alguns anos, mas no caso do Fábio, estava tudo resolvido, já ele podia se libertar do corpo físico, porque afinal de contas é o natural. Kardec fala que estar encarnado é como uma prisão. Por isso que, na menor desorganização do corpo, o espírito já vai ser expulso, vai pular fora. É como o passarinho, né? A comparação de Kardec é essa, é como o pássaro que está na gaiola, e que se vê agora livre, podendo voar. Então é natural que o Fábio fosse liberto, porque ele tinha resolvido já, e até mais do que o planejado. O André não. O André fez escolhas que acabaram com a cota de fluido antes da hora, porque ele não estava aprumado em relação à lei de Deus. São casos bem diferentes, e a gente verá. Entendido isso, do que seja, então, a morte, a gente vai avançar ali no número 4, para a questão 155. Ela vai nos dar um outro ângulo, agora um pouquinho mais técnico, de como que se dá o processo de separação da matéria e do espírito, né? Da alma e do corpo. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Então, o espírito vai embora com o seu perispírito, deixando o corpo. Mas essa saída não acontece de uma hora para outra. Ele só gradualmente se opera, e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Primeira informação importante para a gente entrar no nosso núcleo de discussão hoje de verdade. Tem uma lei, mas essa lei varia. Eu não sei quantos dos irmãos já pensaram nisso, mas tem sido uma das principais preocupações assim, pessoais minhas no entendimento, no estudo da doutrina espírita. É enxergar como que, apesar da harmonia do universo e a lei ser uma só, ela varia na aplicação de indivíduo para indivíduo. Ou seja, Deus não é um burocrata.
que colocou uma regra na parede do universo, e agora tudo vai funcionar assim enquanto ele descansa da criação. Deus continua agindo junto aos seus filhos diariamente, porque há variações de indivíduo para indivíduo nos mais diversos ângulos da vida, até na morte. Então, há uma variação individual nesse processo aí. Veremos como isso se dá. Em uns, ele é bastante rápido, e pode-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, diferindo em algumas horas. Para alguns é uma libertação, em minutos está liberto, em 1 hora, 2, mas muda pouco. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas e até meses. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Olha que texto importante. Varia como? Varia quanto? Qual é a diretriz que explica essa variação de indivíduo para indivíduo? O apego à matéria. A importância que eu dei às coisas materiais, quase sempre em detrimento das espirituais. Porque não tem muito jeito da gente adorar alguma coisa material. Jesus ensinou isso falando de Deus e Mamon, não é mesmo? Ou você vai amar a Deus, ou você vai amar a Mamon. Ele não estava dizendo absolutamente que nós não podemos usar o dinheiro, que o dinheiro é mau, que os recursos materiais são o problema, são o erro, o pecado. Não, não, não. Mas eu amo a um ou eu amo ao outro. Porque eu posso amar a um e usar o outro de modo acessório. Agora, amar os dois não dá. Eu sei que sou espírito e uso os recursos do corpo físico naquilo que ele me oferece, ou eu já me confundi tanto e acho que sou um corpo físico? Porque não precisa ser materialista de ideologia para se confundir nesse processo e acabar tendo um posicionamento diante do mundo materialista. Eu não pude estar aqui ontem, não sei quantos estiveram, eu estava lá com os jovens, né? Mas me parece que o André focou um pouquinho em termos do consumismo, né? É uma das maiores provas do nosso momento atual, século XX, XXI, de como que a gente foge para o prazer material em detrimento do espiritual, porque também não tem problema o prazer. Por que comer é bom? É uma pegadinha de Deus? Porque antes de chegar na humanidade, até os mais altos mamíferos, comer é exclusivamente uma necessidade, não é mesmo? Você não vai encontrar, em hipótese alguma, um animal obeso. Não tem. Sabe, procura lá uma girafa acima do peso. Vai fazer o IMC da girafa lá, vai encontrar tudo na média razoável. Você não vai ter um urso obeso, um lobo. Por quê? Porque a caça pode estar fresca, bonita, cheirosa. Quando ele estiver satisfeito, ele para. Como nós lemos aqui já, ele age pelo instinto. Exclusivamente pelo instinto. E o instinto fala, hora de parar. Enquanto que nós até temos o instinto, até temos a hora de parar, mas o sabor que aquilo me confere pede mais um pedacinho, pede mais um gole, pede mais um tempo, e aí nós vamos nos dedicando cada vez mais ao prazer e já nem lembramos mais que comemos por necessidade, né? Aí a minha avó perguntava pra gente na infância, você come para viver ou vive para comer? Né? A gente confunde de uma tal forma o processo que a gente passa a achar que aquilo que deveria ser mais uma coisa é o principal. É o foco da vida. Eu estava contando ontem para os jovens, e naturalmente porque estava na cabeça do nosso estudo de hoje, de um caso de um evangelizando nosso lá no Grupo Espírita. Isso tem já uns 2 anos, talvez. Aquela turma variava entre 15 e 18 anos,
E aí conversávamos com eles, como fazemos todos os sábados, mas o Anderson estava num cantinho assim isolado, e aquilo me preocupou porque ele parecia triste, e ele sempre participa muito, fala, beça, conversa, pergunta. Então eu achei aquilo estranho, deixei passar. Quando acabou a evangelização, eu fui até ele. O que houve, Anderson? Está acontecendo alguma coisa, algum problema? Imaginei alguma questão familiar, né? Aí ele falou, não, Saulo, é que eu estou com fome. Eu falei, tá com fome? Fiquei mais preocupado ainda, né? Porque, não sei, alguma coisa em casa, não o conhecia diretamente. Ele falou, não, nada demais não, é porque hoje é meu aniversário. Adolescente é estranho, né? A gente acha que entendeu, mas não entendeu. Está com fome, é seu aniversário. Qual é a relação entre uma coisa e outra, né? Ele estava fazendo 16 anos naquele dia, assim, qual é a relação? Ele falou, não, é porque sempre que alguém faz aniversário lá no condomínio que a gente mora, a gente comemora num rodízio de pizza. Também tem essa desgraça aqui em Valadares, rodízio de pizza? O lugar dos infernos, né? Porque a gente vai para lá justamente para comer um pouco mais, né? Chega a hora que acabou, aí vem um garçom com uma pizza doce, aí você come, daqui a pouco vem uma outra salgada, você recomeça e aquela confusão. E aí ele ia para um rodízio de pizza com os colegas, comemorar o aniversário. Mas, como todo bom adolescente, para aproveitar bem a noite, eram 4:30 da tarde, ele não tinha tomado café nem almoçado, para guardar o estômago. Principalmente porque eles tinham um recorde entre eles de quem comia mais fatias de pizza. E o recorde do condomínio estava em 43 fatias. Nu! E aí, ele precisava bater o recorde. Para ser feliz, ele tinha que atingir aquela meta social, né? Estava com fome, estava irritado. Conversamos, eu entendi bem a questão. Ele foi embora. Confesso que, como bom espírita fofoqueiro, morri de curiosidade ao longo da semana todinha para saber o que aconteceu, mas esperei até o sábado seguinte, quando ele chegou, perguntei, Anderson, como foi sábado passado? Ele falou, Saulo, foi horrível. Eu falei, horrível? Por quê? Você estava com fome, se alimentou, você ia comemorar com os amigos, tinha tudo para ser feliz, por que foi horrível? Aí ele fez uma análise profunda, filosófica demais. Não precisou nem de sermão, de evangelização. Ele mesmo se auto-evangelizou e concluindo isso que a gente está lendo aí. Olha, Saulo, você viu que eu estava passando mal, né? Eu falei, você estava com fome, né? Devia estar com dor no estômago. Ele falou, então, sofri o dia inteiro com fome e sofri a noite inteira vomitando. Olha a conclusão filosófica dele. Não valeu a pena aqueles 15 minutos de alegria, porque na pizzaria mesmo ele começou a passar mal já, em que eu fiquei feliz porque bati o recorde. Claro que ele bateu o recorde, né? Comeu 47 fatias. Ficou feliz, se sentiu o cara, né? Superior. A projeção social dele naquela mesa ali foi alta, ele conseguiu bater o recorde imbatível, mas não valeu a pena, segundo a reflexão que ele fez. Porque ele sofreu o dia inteiro e a noite inteira por 15 minutos de fama. Isso é assim com a alimentação. Isso é assim na área da sexualidade. Isso é assim, às vezes, também do ponto de vista moral, em que nós queremos ser superiores, mais importantes do que os outros, e às vezes sofremos reencarnações afora por aquele comportamento colérico, irritadiço, prepotente. Então, viver a matéria não é o problema. O problema é saber medir o amor que eu dou a essa coisa. Nós temos muitas lições interessantes desses espíritos superiores que passaram pela Terra como missionários e que nos ensinaram desapego. Gandhi é um exemplo, né? Um dia, Gandhi foi levado à Inglaterra para depor, porque estava sendo acusado de um dos muitos processos, né, que ele respondeu. E então o exército inglês o acompanhava do navio até o tribunal, numa caminhada rápida pelo centro de Londres, e ele então passou adiante de algumas vitrines. Vocês devem conhecer essa história, né? E ele ia observando com muito detalhe, parando loja por loja, vendo aqueles anéis, aquelas joias. E então um soldado sarcástico virou-se para ele e perguntou: e aí, Mahatma, está observando aquilo que você nunca terá? E ele disse, numa resposta que só o Espírito Superior sabe dar, né?
Não, eu estou observando aquilo que eu nunca precisarei ter para ser feliz. E avaliando o que é felicidade para quem precisa disso para ser feliz. Chico também, aqui pertinho de nós, né? Houve um momento, isso está registrado lá em Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, em que um grupo, me perdoem, mas eu vou falar que foi um grupo de paulistas porque está no livro, tá? Se tiver algum paulista, não fica ofendido não, porque não é nada pessoal de Rio, São Paulo, não existe isso entre espírita, né? Entre irmão. Mas um grupo de espíritas de São Paulo foram visitar o Chico e levar-lhe um presente, porque eles tinham visto o Pinga-Fogo e acharam o Chico muito mal vestido. E falaram isso para o homem, né? Imagina, alguém entra pela sua casa, fica numa fila para falar contigo e fala: oi, Chico, a gente veio aqui porque você é um maltrapilho. E nós fizemos uma vaquinha, um rateio lá, e te trouxemos um presente. O presente eram 5 ternos novos. Ora, Chico, você vive aparecendo nas cadeias de rádio, nos sistemas de televisão, você precisa estar bem vestido, trabalha de domingo a domingo, de sol a sol, nós trouxemos aqui esse presente. Aí o Chico sorriu, agradeceu, mas sempre tinha um mais com o Chico, né? Ele disse: olha, o presente é muito bom na qualidade, mas ele tem um problema de quantidade. E aí ficaram ressabiados, porque o Chico tinha aquela fama de repassar presente, né? De devolver presente. A pessoa presenteou, eu saía pela porta, ele passava o presente à frente, inteligente, sabia que mediunidade não pode ser paga, então ele nunca ficava com aquilo que ele ganhava. E acharam logo que ele ia fazer isso, ia recusar o presente, e ele, adivinhando o pensamento, falou: não, fiquem tranquilos, o presente está aceito. Porém, eu moro numa cidade muito quente, Uberaba é seco, poderia ser Valadares, né? Poderia ser o Rio de Janeiro, é muito quente. Não tem a menor chance de um terno pendurado no varal não secar de um dia para o outro. Então, não preciso de 5, eu preciso de 2, um no corpo e um na corda. Quando aquele secar, eu visto e lavo esse. Os outros 3 eu também aceito, mas eu vou vender e comprar pão, porque pão é mais urgente do que terno. Olha que superioridade. De quem consegue fazer transposição da necessidade material, ele não recusou. Ele não disse que ia continuar vestindo a roupa velha. Ele aceitou humildemente o conselho dos amigos, vestiu o terno novo, mas ele conseguia ver a prioridade. Será que a minha prioridade é espiritual? Isso me leva a ver a necessidade mais urgente do meu irmão? Ou a minha prioridade é cada vez mais o ter, que Joana de Ângeles trabalha tão bem, acaba tornando cego o sentido espiritual. Porque é isso que infelizmente acontece quando a nossa afinidade, a nossa preponderância está na matéria. Será que a minha vida de espírito, que nesse momento é num corpo físico, mas que vai passar já já, ela é o foco? Quando eu olho para o espelho, eu vejo um corpo envelhecendo, eu vejo alguém que podia fazer coisas que agora não pode fazer mais, eu vejo alguém que tinha habilidades que agora já não consegue mais usar tão bem assim, ou eu vejo um espírito imortal em progresso. Alguém que adquiriu uma experiência e que agora, por um limite do corpo transitório que veste, vai adquirir uma outra experiência. Quando eu consigo me ver como espírito, as minhas metas mudam. Outro dia eu li uma reportagem de uma senhora de 93 anos que estava fazendo o Enem para entrar na faculdade de psicologia. Ela era formada há muito tempo, aposentada há um tempo quase tão grande, e estava querendo entrar na faculdade de novo. Aí o jornalista perguntou para ela, olha a pergunta preponderante na matéria, uma pergunta materialista, clássica. Mas a senhora, com 93 anos, tem alguma pretensão de atuar no campo da psicologia, depois de terminada a faculdade? E ela perguntou a ele, né, sem responder, ela fez uma outra pergunta para ele. E o senhor acha que trabalhar com isso é a única meta possível? Eu quero aprender. E conhecimento nunca é demais. Conhecimento eu levo comigo. Não sabemos a crença dela, no que ela acredita, o que ela pensa, mas ela já entendeu o que é espírito.
Conhecimento eu levo comigo. O título, o uso material disso, o ganha-pão, são consequências importantes, necessárias, porque eu estou encarnado, mas temporárias. Me parece que esse tem sido o problema central. A gente encarar o que é a necessidade e o que é o acessório. Emmanuel tem um livro que nós conhecemos muito, Fonte Viva, né? E tem uma página lá em que ele fala a diferença entre essencial e acessório. O que é essencial para você viver e o que você pode até usar, mas que tem que saber que é um acessório. Sabe, acessório? Um relógio, um brinco, um cordão, eu posso usar, não tem nada de errado, mas eu preciso saber que é um acessório, né? Sem aquilo ali eu vivo. Não é essencial para a vida. O que é a essência da vida? Será que eu estou me concentrando demais naquilo que é acessório? Porque o acessório um dia vai faltar. Só a essência vai permanecer. Se eu transformo o acessório em essencial, dando uma importância demasiada àquilo ali, eu fico apegado. Allan Kardec tem uma expressão notável, talvez a mais completa expressão de entendimento aí da questão da morte. Lá no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 16, A Teoria da Presciência. Ele diz que mais importante do que desencarnar é desmaterializar-se. Porque, vê bem, lembra do nosso início? Não tem o que fazer para evitar a desencarnação. Você vai desencarnar. Tem gente aí que está congelando o corpo, né? Para quando a ciência tiver condições, ressuscitar, trazer a vida de volta. Há celebridades aí que podem pagar pela chamada criogenia, que estão usando dessa ferramenta, numa confissão notória de apego profundo à matéria. Imagina a condição espiritual desses irmãos, né, profundamente apegados à vida material, né, a esse ângulo da vida. Por que desencarnar não é tão importante quanto desmaterializar-se? Porque tem encarnados, Chico, né, como o exemplo que a gente viu, Gandhi, mesmo encarnados, eles estão já profundamente desmaterializados. Usam o corpo na medida da necessidade, mas sabem que a essência é espiritual. E tem criaturas desencarnadas que não desmaterializaram-se ainda. E por isso até acham que estão encarnadas. Quantos livros nós temos aí com casos de criaturas que desencarnaram, mas não entenderam que desencarnaram? Semanalmente, para aqueles que vivem essa experiência, nas chamadas mesas de desobsessão, atendimento espiritual aos desencarnados, irmãos e irmãs se apresentam com dificuldade de reconhecer que estão mortos. E às vezes estão há 50 anos, há 100 anos. É muito comum pessoas ligadas ainda a um Brasil escravocrata, presos ao engenho, e que não conseguiram perceber nem que desencarnaram, nem que aquele lugar mudou. Estão concentradas ainda com a sua mente, com a sua psique, naquela coisa que já passou. Porque não desmaterializaram-se. Como Kardec falou, não tem nada a ver com a vitalidade do corpo. Ele não tem como voltar para o corpo físico. Aliás, o corpo físico já até apodreceu. Mas ele continua ligado à matéria de uma tal forma que as suas sensações elas não se espiritualizaram. Então, o problema está muito mais na necessidade de desmaterialização do que efetivamente na desencarnação que vai se dar para todos nós. Vamos lá, ao próximo. Tem então uma pergunta que nós começamos a responder já, mas que marca então esse momento aí do nosso estudo. Que fator prevalece no momento da separação da alma e do corpo, né? O que da vida que nós vivemos hoje, porque é o ponto que nós queremos alcançar no final do estudo, conversar sobre aquilo que nós podemos fazer hoje para nos preparar para esse momento aí, né, desde já. O que prevalece? Na hora que o espírito vai ser obrigado a abandonar o corpo, o que vai prevalecer? Né? O que para nós
é a coisa mais importante. Aí nós temos uma dica, lá na questão 257, onde Kardec vai fazer um resumo teórico das sensações e percepções dos espíritos, né? Esse é o título do item lá. Mas antes disso, nós temos André Luiz, lá no nosso lar. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos, enunciados na casa de saúde. Lembrava da assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera ao grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. A pergunta, depois de uma descrição dessa, é se ele, que estava sentindo tudo isso ainda, porque, vê bem, ele começa descrevendo coisas que, enquanto encarnado, ele percebeu. A agulha picando, o termômetro, a operação nos intestinos, porque ele desencarna por conta de um câncer nos intestinos, né, depois de um destrambelhamento geral do corpo, por conta, inclusive, da sífilis que ele tinha adquirido também, né, pelas suas experiências. Então ele começa descrevendo enquanto encarnado, mas termina descrevendo já quando está no mundo espiritual. Então será que ele estava preso fluidicamente àquele corpo que já não tinha mais vitalidade e que já estava entrando no seu processo inicial de putrefação? Será que é esse o problema? Será que todos os espíritos que se concentraram exclusivamente na matéria vão viver essa experiência? Olha o que a questão do Livro dos Espíritos vai nos dizer. Puder, por favor, Geraldo, clicar lá em cima naquele Q 257. Aí. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Esta percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Com efeito, nem o frio, nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode enregelar-se, nem queimar-se. Vamos lá na próxima bolinha, por favor. Não vemos todos os dias a recordação ou apreensão de um mal físico produzir um efeito real, ocasionar até a morte? Todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Certamente não está, nesse membro, a sede, nem mesmo o ponto de partida da dor. Foi o cérebro que conservou-lhe a impressão. Apenas isto. André Luiz, ao descrever do mundo espiritual o que lhe acontecia na hora da separação da alma e do corpo, ele está aguardando as impressões que aquele corpo tinha lhe feito sentir quando encarnado, que agora, como desencarnado, ele não sente mais, porque o corpo é que é o instrumento da dor, mas que por estar com as impressões excessivamente ali, ele ainda vive. Tem casos notáveis, por exemplo, lá no livro Pontos e Contos, Humberto Campos, né? Irmão X, ele vai nos apontar um caso de uma menina que tinha desencarnado pelas portas do suicídio e que a família doou o corpo para uma universidade. E ela, extremamente ligada ao corpo ainda, apegada à matéria, imagina o tamanho da dor, sentia cada vez que alguém cortava a carne daquele corpo morto. Imaginem um corpo, né? Como é que chama na medicina? Mas tem um laboratório que... Hã? Tem uma coisa... Hã? Dissecar o cadáver, mas tem uma área específica da medicina. Mas imagina os estudantes, né, cirurgiões, corta, costura, e ela sentia cada uma daquelas experiências no corpo.
pelo que nós estamos entendendo com a codificação, não é porque ela estava presa fluidicamente ao corpo. Porque, vê bem, uma vez que os órgãos param de funcionar, o espírito se liberta. Não tem condições, não há condições de, no campo do perispírito, ele estar ainda fisicamente preso ao corpo, porque foram desligadas aquelas ligações diretas com o corpo físico. Não tem jeito. Sabe aquele fogo-fato, né, que alguns médiuns observam no cemitério? O duplo etéreo, que não é exatamente uma camada do perispírito, mas que está ligado ao corpo. Né? O duplo etéreo é algo orgânico, onde fica percorrendo o fluido vital e que mantém a ligação perispírito ao corpo, se desprende naquela hora. Claro que esse desprendimento vai ser mais lento ou mais rápido, mas o corpo pode ter apodrecido já, não ter nenhum tipo de condições de sensações acontecerem ali, porque não tem nem mais carne, só tem ossos, e o espírito continuar sentindo. O que é esse sentir? O cérebro conserva a impressão. Ah, o espírito falou que está com frio. Na verdade, ele está com a lembrança do frio. Ele vive alguma experiência de dor, por conta do apego que tem ainda à matéria, e aquela experiência acaba lhe lembrando a experiência do frio, do calor, porque espírito efetivamente não sente frio ou calor. Tem muita coisa para estudarmos ainda de perispírito, né, porque é algo ainda desconhecido para nós, apesar dos esforços de André Luiz na sua obra, né, e de outros autores clássicos aí, mas nós estamos vendo com Kardec que essas reminiscências, elas estão muito mais no campo moral do que no campo físico. Sabe qual é o perigo de nós entendermos ao contrário e achar que foi assim porque ele estava preso ao corpo? Porque fica uma coisa fatal. Já ouviram aquela história que o suicida, depois que morre, ele continua ligado ao corpo por todo o tempo em que ele precisava estar ainda encarnado? Essa é uma opinião de quem falou isso, mas não é uma informação espírita. Porque, tecnicamente, não haveria condições disso acontecer. A vitalidade, é verdade, a pessoa planeja ficar vivo mais ou menos, vamos chutar aí, planejou ficar 70 anos no corpo físico. Vou falar 90, porque deve ter alguém com 70 que vai ficar preocupado achando que eu estou profetizando a morte de alguém. Não, 90, né? Planejou ficar até os 90 no corpo físico. Aí chegou aos 65, por um problema qualquer, a pessoa vai e se mata. Fica parecendo que por mais 25 anos ela vai ficar presa no corpo, porque aquele corpo ele tem vitalidade para mais 25 anos. Que ingenuidade! Quer dizer, então, que se for fazer a exumação daqui a 3 anos, o corpo vai estar inteirinho lá porque tinha vitalidade? Porque deveria ser isso. Vitalidade, princípio vital, é aquilo que permanece no corpo enquanto ele está vivo. Uma planta que morreu perdeu a sua vitalidade. Um animal que morreu acabou a vitalidade. Ele morreu porque acabou a vitalidade. Entendeu? A vitalidade é a energia que mantém um corpo orgânico vivo. O princípio vital é isso. Só morreu porque acabou a vitalidade. Então, quando a pessoa resolveu se matar, teria vitalidade para viver mais 25 anos? Teria. Mas quando ela deu um tiro na cabeça, prejudicou o cérebro, e ele não teve condições de permanecer ligado ao espírito, o espírito se desliga. E aquela vitalidade que estava acumulada no duplo etéreo vai se dispersar para a natureza. É até uma descrição que André Luiz faz em Obreiros também, né? Que existem espíritos, que ele chama de vampiros, usando esse termo aí que nós conhecemos bem, que ficam, às vezes, nos cemitérios, alimentando-se dessas energias recém-desprendidas pelos corpos mortos. Então, se você cavar lá a sepultura do suicida, vai ter decomposto o corpo tão rapidamente como qualquer outro, porque acabou a vitalidade. Então, por que o suicida está lá há 15 anos sentindo dores do corpo? Se o corpo não existe, a carne já acabou, os ossos foram embora, ou então até cremou, e ele continua sentindo. Reminiscência. O cérebro perispiritual está concentrado naquela experiência. Quase sempre a culpa o faz reviver aquela situação de dor.
porque o espírito não precisava mais sentir isso. É muitíssimo comum, nessas reuniões de atendimento espiritual aos desencarnados, o espírito se apresentar sentindo dores terríveis. E pela conversa, pelo diálogo, fazendo entender a sua nova condição, tirando a sua mente daquela posição e trazendo para outra, a dor acaba. Diferente da gente, né? Imagina se eu tenho condições de, conversando com alguém, fazer a dor acabar. Precisa de uma substância que haja no organismo para acabar com a causa que está originando aquela dor. Eu não consigo, né? Vamos lá, vamos meditar que a dor vai passar. Pode ser que, num determinado nível, até aconteça, mas se tiver uma causa orgânica ali, a dor não vai passar, só porque eu estou conversando com ela. No campo do espírito passa, o que significa que ele não estava preso fluidicamente a corpo nenhum. Ele estava vivendo de novo, pelo apego, aquelas situações que já tinham passado. Encaminhando aí para esse primeiro momento, para a gente fazer um intervalinho, ninguém ficar cansado, daqui a mais 10 minutinhos, é importante a gente entender o tamanho da questão moral para o espírito. Compreende? Não tem fatalidade. Fatalidade é que o corpo vai morrer. O resto é decisão, é autonomia do espírito. Então não vamos colocar a culpa em nenhuma lei orgânica, em nada da natureza, não vamos colocar a culpa em Deus. O problema está no nosso pensamento. Onde eu coloco a minha prioridade? Eu tenho um amor. Amor é uma palavra pesada para coisas, para lugares, para a casa, para o carro. Eu tenho um amor muito profundo a um objeto lá na minha casa. Cuidado. Cuidado, porque você pode se ver na vida espiritual sem a menor necessidade daquele objeto e achando que tem. Tem um caso muito interessante, eu não me lembro agora se é... Não é Sexo e Destino, não vou me lembrar agora em qual dos livros de André Luiz, mas tem um caso de uma jovem que é prometida no casamento, né, o seu noivo, acho que eu contei isso na quinta-feira, né? O seu noivo, ele lhe dá uma penteadeira, ou então eu contei ontem para os jovens, estou confundindo tudo, e prometeu a ela, por causa daquele presente, que voltaria para o casamento. Né? Foi o presente de noivado dele, isso no passado existia, né? O anel e a penteadeira. E ele foi embora, ele era da Marinha, se eu não me engano, ele foi embora numa viagem e nunca mais voltou. Ela ficou a encarnação inteirinha esperando aquele noivo que prometeu voltar e não voltou. Quando ela desencarnou, para onde que ela foi? Para lugar nenhum. Ela ficou em pé do lado da penteadeira, esperando o noivo voltar. A casa não existia mais, a penteadeira virou uma peça de museu e ela se transportou, se mudou para o museu, do lado da penteadeira, esperando o noivo voltar. Porque o seu pensamento estava fixado naquele objeto. Agora você vai dizer que tinha um laço fluídico, que aprendia na penteadeira? Nada disso. Não existem leis materiais fatais. O espírito é o definidor do seu futuro. Então é no campo do pensamento que a gente resolve os problemas, ou, no nosso caso, não sei se de todo mundo, não sei se de vocês, mas posso falar por mim, a gente resolve os problemas ou a gente cria os problemas. No campo do pensamento. Na cristalização das ideias. Outro dia, conversando com um casal, já muito idoso, casados há muito tempo, eles contavam aqueles causos, né, a sua história conjugal, sempre muito felizes, alegres, vizinhos nossos lá no Rio de Janeiro. Mas aí ela falou assim, mas você não vai achando não, Saulo, que tudo sempre foram flores, não. Nós temos muitos espinhos também. Conforme ela falou essa frase, eu vi que o semblante dela mudou. Um pouco. Inclusive, continuou ela, eu lembro até hoje de uma frase que ele disse, e aí nessa altura estava vermelha já. Na final da Copa do Mundo, isso foi outro dia, foi esse ano, na final da Copa do Mundo de 1964. E aí ela repetiu a frase que ele tinha dito. Conforme ela lembrava e repetia a frase, ela voltava a sentir toda a raiva que ela sentiu naquele dia. E quase que ela bate de novo nele. Ele, ao ouvir a frase, como todo bom homem, não lembrou o que disse, claro, né? E ela viveu tudo de novo, aquela experiência.
estávamos eu e meu primo conversando com eles, aí passou aquilo, a gente riu um bocado, foi embora. Quando eu cheguei em casa, eu parei para fazer uma conta, e Copa do Mundo, né, teve em 58, não foi? 62, depois 66. Nem teve Copa do Mundo em 64. Olha como que a mágoa prende uma pessoa. Aquilo aconteceu, mas provavelmente não foi quando ela disse que aconteceu, porque ela já esqueceu. Talvez não tenha sido da maneira como ela contou, porque ele estava muito tranquilo, nem lembrava daquilo, mas ela resolveu carregar aquela frase para si. Quantos anos se passaram, meu Deus? 50 anos e aquela frase mexe com ela até hoje. É perigo. Pode ser que ela desencarne e se veja no sofá, em 62, 66, não sei, ouvindo o marido falar aquela frase que a magoou. Porque tempo e espaço para o espírito são questões também do pensamento. Para Deus isso não existe, né? Tempo e espaço universais não são medidos por matéria, né, pelo Sol, pelo movimento do planeta, como nós fazemos hoje. Mas nós, às vezes, nos concentramos excessivamente numa coisa. E aí aquela coisa vai nos caracterizar. O Geraldo foi muito feliz, não sei aonde que ele leu isso, se foi na pauta da abertura, ou se foi no livro, mas ele leu uma frase de Kardec, que é o ponto nevrálgico da nossa conversa hoje aqui, e que vai marcar, então, esse primeiro momento para a gente lanchar, e eu preciso que na volta, todo mundo alimentado, mais 10 minutos, tá bom. Eu preciso que na volta, todo mundo bem alimentado, fale, tá bom? Porque senão não tenho voz para o dia inteiro e não fica tão rico quanto. Então, tem material agora para vocês fazerem perguntas, a gente conversar. Eu também vou parar um pouquinho antes para ter um momento formal da gente fazer perguntas e respostas. Kardec fala o seguinte: o espírito vive no mundo espiritual tal qual vive intrinsecamente hoje. Se formos ao dicionário, intrínseco é aquilo que caracteriza a nossa essência, interior, né? Como que está a minha vida dentro de mim? Porque aqui fora a gente veste um bocado de máscara, né? A gente se comporta de uma maneira como o ambiente pede. Né? Então a gente está fazendo as palestras lá, as pessoas acham que a gente é uma coisa, né? Aí outro dia uma senhora falou com a minha esposa: nossa, o seu marido. Ela falou: porque a senhora nunca comeu 1 quilo de sal junto com ele. Vai lá comer 1 quilo de sal para ver como é que é. Porque dentro de casa, né, na intimidade, é que a gente é o que é. Intrinsecamente. Emmanuel, eu estudando isso no livro Religião dos Espíritos, porque essa é um raciocínio que Kardec extrapola, lá na questão número 1000 do Livro dos Espíritos. 1009. E aí, Emmanuel, estudando a questão 1009 no livro Religião dos Espíritos, ele fala que isso é ameaçador. Ele fala que o espírito superior, quando quer conhecer o que há de intrínseco em nós, ele estuda a nossa hora vazia. Ele vem observar aquele momento em que a gente não está cumprindo dever nenhum, em que não tem obrigação nenhuma nos fazendo fazer aquilo, não tem ninguém mandando em nós, não tem nenhum aspecto social nos fazendo criar uma máscara, a hora vazia. Aquela hora em que eu estou comigo mesmo e que eu escolho o que eu vou fazer. Quase sempre isso caracteriza o que vai dentro da gente, o que há de intrínseco em nós. Aquele momento em que ninguém está nos observando, ou melhor, que nós achamos que ninguém está nos observando. O que nós fazemos nessa hora? Isso vai caracterizar a nossa vida espiritual. Olha como que isso é perigo e solução ao mesmo tempo. Cada um pensa na sua hora vazia e saiba que se morresse hoje, ia fazer isso daí. Eu não sei se aqui isso é hábito, mas no Rio de Janeiro, às vezes aos domingos, nós vamos visitar familiares, né? Vamos passar uma tarde com uma tia, com um tio. E quase todo mundo, domingo de tarde, eu não vou falar os nomes, porque tem gravação, mas vocês vão adivinhar bem. Domingo de tarde, liga lá num programa de auditório, que quase todo mundo vê, e tem a minha idade, ou mais do que isso, e tem um momento do programa de auditório, por exemplo, tem outros muito inúteis também, mas tem um momento em que as pessoas sentam-se no sofá da sua casa para rirem
dos outros caindo. Não fala alto o nome não, porque está gravando. As pessoas sentam-se para rir da desgraça do outro. Se desencarnasse agora, o mundo espiritual seria um sofá domingo de tarde. Porque isso é o que há de intrínseco. Eu me divirto vendo a dor do outro. A notícia ruim vicia. E eu ligo a televisão lá para saber qual foi o último crime que aconteceu na cidade, no estado, no país. Agora, eu posso também viver intrinsecamente o amor ao livro, ao bom livro. E o tempo que eu tenho vazio, eu pego um livro. O mundo espiritual poderá ser uma grande biblioteca, imagina? O que tem de literatura no mundo espiritual? Coisas que aqui na Terra se perderam. Arquivos de registros da história da humanidade. Imagina o que no mundo espiritual Neio Lúcio assistiu em telas de cinema da vida de Jesus para escrever Jesus no Lar. Porque ele não estava lá vivendo aquela experiência. Não era uma recordação dele para que ele fizesse o livro. O que Humberto de Campos viveu no mundo espiritual para escrever sobre Kardec e Napoleão? Com quem ele pôde conversar? O que ele pôde ler, assistir? Então, o que vai de intrínseco em mim? Quando eu tenho um tempinho vazio, eu pego o telefone e mando uma mensagem para um amigo querido que, de repente, está em depressão e por aquela mensagem ficou feliz? Ou, de repente, eu vou para a janela observar a vida dos outros e comentar o que está acontecendo na experiência do irmão com a qual eu não tenho nada a ver ou não deveria? O que vai de intrínseco em nós, a nossa hora vazia, caracteriza o nosso mundo espiritual. Vai mostrar aquilo que no interior da gente está se construindo. O grande barato da doutrina espírita é que isso não é determinístico. Isso não acabou. Ninguém vai desencarnar hoje, se Deus quiser, né? E pelo menos a partir de hoje, a gente tem o que fazer para que essas mudanças possam se dar. O que eu posso mudar na minha vida interior? Que treinos que eu posso fazer para que o que aqui na minha vida interior acontece hoje se modifique? Porque nada é para sempre. Nós não podemos dizer, vamos mudando as coisas aos poucos, né? Não podemos dizer assim, eu sou impaciente. Não. Eu estou impaciente. Ah, Sala, mas eu estou todo dia, todo ano, desde que eu nasci. Mas está. Porque quando eu falo eu sou impaciente, eu desacredito de mim mesmo. E se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Se eu não fizer pela minha mudança, para que eu venha a ser paciente um dia, quem é que vai fazer? Então tudo começa no campo do pensamento. Tudo é a crença em mim mesmo, para que, tendo a certeza daquilo que eu posso, eu planeje os próximos passos. Se eu não acredito em mim, eu não sei operacionalizar aquilo que é preciso fazer para melhorar. Vamos ao próximo, então, por favor. Não na bolinha, desculpa, Geraldo, lá no númerozinho, acho que é para o 7, né? Que a gente vai. Obrigado. Até onde vai o problema do desligamento da alma e onde começa, então, o problema da materialidade excessiva. A gente viu isso já, mas vamos adiante para entender aí o que os espíritos vão nos ensinar. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Então é o espírito que comanda tudo. Enquanto eu estou encarnado, o corpo recebe essa transmissão. Quando eu estou desencarnado, não tem corpo, é o perispírito que recebe a transmissão. Após a morte do corpo físico, está lá, ó, o que nós lemos agora e conversamos, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Aí nós temos aqui um André Luiz, que vai relatar a questão do suicídio e que vai nos encaminhar para um estudo mais pormenorizado do perispírito. Estou dando continuidade aqui, Regina, mas na hora que você achar que pode, você me diz, tá bom? André Luiz relata, quando é acusado de ter sido suicida, por ter provocado em seu organismo desequilíbrios que culminaram na sua desencarnação. Que buscas, infeliz? Aonde vai, suicida?
Tais objurgatórias, acusações, incessantemente repetidas, perturbavam meu coração. Infeliz, sim, mas suicida? Nunca. Essas encrespações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Olha o raciocínio dele. Se eu morri sem querer morrer, como é que eu posso ser suicida? Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com um terrível menosprezo às dádivas sagradas? Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Por que a gente chamou esse tópico de consequências perispirituais? Porque isso não é uma unanimidade, existem importantes discordâncias disso, mas são casos isolados, e se nós entendemos que um Chico Xavier, uma Ivone Pereira, um Divaldo Pereira Franco, são médiuns seguros, nós vemos as revelações dos espíritos de que o perispírito, ele é um corpo que modela o corpo físico. Ele é um modelador biológico, né? André Luiz apresenta uma teoria completa acerca dessa questão lá no livro Evolução em Dois Mundos. Antes disso, um pouco, nos domínios da mediunidade, ele fala muito também. Então, o perispírito, como está no meio do caminho, ele leva as necessidades espirituais ao corpo físico. Por exemplo, lá em Missionários da Luz, nós vemos isso, né? Não sei quem já leu e quem lembra, mas em Missionários é apresentado todo um laboratório, um departamento da reencarnação, onde o espírito, de acordo com a necessidade daquela próxima encarnação, ele define, pelos caminhos da genética que aquele corpo vai absorver, as necessidades que ele tem. Então, eu preciso encarnar com um corpo assim ou assado, ele planeja isso. Então, o espírito, marcando no perispírito a sua necessidade, vai fazer com que o corpo nasça com essa ou aquela aparência, essa ou aquela dificuldade, facilidade. E o contrário também se dá. É uma via de mão dupla. O perispírito está no meio do caminho entre o corpo e o espírito. Então ele também recebe as impressões do corpo. Aquilo que eu faço hoje com o meu corpo físico também reflete-se nos órgãos perispirituais. Então, por exemplo, né, para ficar com aí a cena que André nos apresenta da sua autobiografia, se eu faço uso de alcoólicos com uma certa regularidade e promovo uma alteração, por exemplo, no meu fígado, lá no perispírito, o órgão que está próximo ao fígado, vamos chamar por uma expressão menos pior, o fígado perispiritual, porque não necessariamente é assim, mas o órgão referente ao fígado, lá no perispírito, recebe aquelas impressões e dificilmente na encarnação seguinte o fígado vai ser plenamente saudável. Porque o perispírito é uma via de mão dupla. É aquela esponja, né, que absorve a necessidade espiritual e materializa no corpo, e absorve a experiência material e transmite a consequência daquela experiência ao espírito. Então, o que André está vivendo aí é isso. André está chegando no mundo espiritual e vendo no corpo perispiritual a consequência direta das suas escolhas. Isso aí vai levá-lo ao inferno? O inferno nem existe. Isso aí é a culpa, é a responsabilidade, é a explicação para que ele tenha ficado 8 anos no umbral. Vamos ter cuidado. A gente vai aprofundar isso ainda hoje, mas vamos ter cuidado para não transformar o umbral no inferno espírita. Nós fazemos isso de vez em quando. Olha, cuidado, hein, você vai para o umbral, ameaçando o coleguinha. Que coisa feia, né? A gente não tem controle sobre isso. Aliás, André esclarece que o umbral começa onde? Para quem está no nosso lar? Na crosta. Não é uma questão de ir ou não para o umbral. É uma questão de sair ou não dele. Já estamos no umbral. Aliás, nosso lar, que é uma cidade espiritual, um exemplo, né, dentre muitos, também faz parte do umbral. Porque, na verdade, o umbral é a transição na erraticidade
entre uma encarnação e outra. Se eu estou muito apegado ainda à matéria, o umbral vai ser bem forte para mim, como foi para André. Se eu já estou mais desapegado, ele vai ser uma passagem mais rápida. Tem lá no livro Nosso Lar descrições de pessoas que ficaram 2, 3, 15 dias só, de outros que passaram diretamente por aquela faixa e alcançaram o Nosso Lar. Mas Clarencio esclarece para André Luiz no texto que o mais importante não é exatamente os usos que ele fez, a doença que ele teve, causada por conta dele mesmo, com certeza, mas a posição mental em que ele se colocava. Claro que a posição mental em que ele se colocava desencadeou todos os problemas físicos, inclusive, que ele teve. Mas vê bem, nós somos espíritos, não somos mais animais, princípios inteligentes. Nós somos espíritos, almas. Então toda a explicação tem que estar no âmbito do moral. A culpa não pode ser da doença. A responsabilidade pode estar na minha posição que acabou causando doença. Então, por exemplo, Clarencio e Henrique de Luna, o médico, dizem para eles lá, olha, a sua posição de arrogância, a sua posição de prepotência, a sua posição de indiferença ao outro é que te levaram a passar esse tempo no umbral. E o tempo que você passou no umbral não foi castigo. Outra diferença importante aí, ó. Ficar no umbral um tempo não é castigo, mas é uma necessidade magnética. Ele não tinha condições de subir mais do que isso, até o momento em que ele despertasse para aquela realidade espiritual. Vocês se lembram? Logo no início do Nosso Lar, isso está no livrinho também que a gente organizou, e a gente vai conversar sobre isso mais adiante. Tem um momento em que André Luiz, ele diz assim, pensei pela primeira vez que talvez pudesse existir um autor da vida. E então orei, como minha mãe me ensinou na infância. O que ele fez nessa hora? Dona Laura chama isso no livro de adesão mental. Clarencio revela que estava ali, ó, há muito tempo, tentando resgatá-lo. Porque sempre vai ter alguém para resgatar um filho de Deus em sofrimento. Mas ele não o percebia, porque não tinha feito a adesão mental às ideias superiores. Ele estava adeso àquela realidade do umbral ali mesmo. Ele era aquilo ali. Nós precisamos saber que o umbral é uma criação mental com a qual o espírito se sintoniza naquele momento da sua vida espiritual. Se ele dessintonizar daquilo e passar a ter uma outra sintonia, ele sai. Tudo está no campo do pensamento e do moral. Senão, nós trabalhamos com fatalidade, com determinismo, com castigo. E aí é melhor chamar logo de inferno. Porque a gente vai estar fazendo a mesma teologia de sempre que a igreja nos ensinou e que agora o Espiritismo já avançou um bocado. Já recebi o ok de que o lanche está pronto. A gente vai fazer um intervalo de quanto tempo, Regina? 15, 20 minutos, né? E aí voltamos com a caridade de vocês falarem na segunda parte, tá bom? Obrigado.